pessoal, me chamo Janedson Castro, sou técnico de implantação da Forte Tecnologia e estamos iniciando mais um Forte na Prática, onde iremos abordar sobre o assunto obrigações federais. Iremos falar de obrigações federais voltadas para o lucro presumido e lucro real, onde esses pontos que estão em vermelho são obrigações federais, só que eles não são comuns a todos os clientes. Por exemplo, pegando aqui a da DIRB, seria mais utilizado para clientes que teriam usufruído de algum benefício fiscal, aí seria bem específico, então a gente não vai abordar sobre esse assunto. DERMED é voltado para clientes da atividade de saúde e de IMOB para clientes da atividade de imobiliária. E o SPED-ECD, ele é uma obrigação anual, né, e pode ser entregue para a empresa do lucro real e empresa do lucro presumido, só que tem uma particularidade. Empresa do lucro presumido, ele vai fazer esse envio caso realize distribuição de lucro. E essa obrigação ela é enviada através do Fortes Contábil. O que iremos abordar referente à empresa do regime do lucro presumido e real? Iremos abordar referente à entrega, né, a geração do arquivo do SPED Contribuições, que é o PIS e COFINS, que é uma obrigação que é entregue mensalmente. O MIT, também é uma obrigação mensal. FDRINF, que também é mensal, e o SPED-SF, que é uma obrigação anual. Referente a empresas do Simples Nacional, iremos falar sobre a apuração do PGDAS, que é uma obrigação mensal, e a transmissão da DEFIS, que é uma obrigação feita, entregue anualmente. Vamos à prática? Iremos primeiramente abordar sobre a questão do SPED Contribuições. Como é que a gente faz para fazer a entrega, a geração desse arquivo do SPED Contribuições? Antes de a gente fazer a geração desse arquivo, é interessante que vocês já tenham conferido os valores referentes ao COFINS e PIS lá no relatório de demonstrativo de cálculo, que fica aqui em relatórios, tributos federais, COFINS, PIS, CSLL e RPJ, demonstrativo de cálculo. Após ter conferido aqui, vocês irão no menu Movimentos, Obrigações Federais, gerar arquivo do SPED, PIS e COFINS. Aqui iremos informar o período, então no meu caso eu coloquei o período de 1/8 de 2025 até 31/8. Do lado direito ele vai ter o campo de situação especial, então caso a empresa tenha uma situação que seja abertura ou encerramento, você vai selecionar uma dessas opções, no meu caso não vai ter. Se a empresa tiver enviado, tiver transmitido uma obrigação do SPED Contribuições e ela precisar retificar, ou seja, ela já escriturou as notas fiscais, por algum motivo alguma nota foi cancelada posteriormente ou alguma nota foi escriturada posteriormente e ela precisa retificar, então ela vai ter que marcar essa flag escrituração retificadora e abaixo, onde tem número do recibo da escrituração anterior, informar esse número que você vai conseguir lá no ReceitaNet BX. Se caso seja feita a entrega após o prazo de envio, você irá marcar essa flag transmitida após o prazo e nesse campo gerar nome do estabelecimento, você irá informar o nome que você quer incluir dentro do arquivo que você irá transmitir. A gente teremos 3 opções. No meu caso, eu vou selecionar a opção nome do estabelecimento. Onde tem indicador do tipo de atividade preponderante, você irá selecionar qual seria a atividade principal da empresa. Teria 3 opções, as mais comuns, que seria industrial ou equiparada à indústria, prestador de serviço ou atividade de comércio. No meu caso, é uma atividade de comércio, então eu irei selecionar essa opção. É interessante, antes de gerar o arquivo, a gente marcar essa flag, executar analisador fiscal, pois o sistema irá verificar se tem alguma inconsistência ou alguma pendência referente ao arquivo que está sendo gerado. Caso você vá gerar o arquivo e ele apresentar alguma inconsistência, você corrige no sistema para quando você importar lá no PVA não apresentar nenhum erro. Então, irei deixar marcada essa flag e abaixo a gente terá essa flag gerar bloco P, contribuição previdenciária. Essa informação ela não está sendo mais gerada no SPED Contribuições. Hoje em dia ela é enviada pela FDRINF no evento R2060. Onde tem o campo Arquivo Destino será onde eu irei salvar esse arquivo para depois importar lá no PVA. Então eu irei clicar aqui nos 3 pontinhos. No meu caso eu já tenho um arquivo gerado, mas caso você não tenha gerado, você irá criar uma descrição para esse arquivo, irei salvá-lo e aqui eu irei clicar em gerar. Pronto.
aqui apareceu a mensagem de geração concluída, arquivo gerado com sucesso. No meu caso, não aconteceu nenhum erro, nenhuma pendência. Irei clicar em OK e após gerar esse arquivo, você irá salvar esse arquivo na sua máquina. No meu caso, está salvo dentro da pasta arquivos, então eu terei que pegar esse arquivo, caso você seja um ambiente nuvem, irei copiá-lo e irei direcionar com a pasta dentro da minha máquina. Pronto. Após ser salvado na máquina, você irá acessar o PVA do SPED Contribuições. Então, você irá abrir o PVA, virá nesse botão Importar Escrituração, localizará o arquivo que você acabou de gerar, clique em Abrir e ele será importado para dentro do PVA do SPED Contribuições. Ele vai dar essa mensagem que a importação foi concluída com êxito, ou seja, não teve nenhum problema na estrutura do arquivo. Eu vou clicar aqui sim. E ele vai apresentar aqui, no meu caso apresentou, o arquivo contém avisos. Vamos verificar o que foi. Vou dar um OK. Ele vai dizer que a escrituração está pronta para ser gerada, entregue e assinada. E aqui, se eu clicar nos avisos, ele vai constar, ao clicar em exibir, que com base na data do computador, eu estou enviando o arquivo após o prazo, mas referente a alguma pendência do sistema, alguma situação referente ao SPED Contribuições, não tem nenhum. Então esse arquivo ele está pronto para ser enviado. Agora irei falar sobre a questão da entrega do MIT. Como seria feita a entrega do MIT? Que é uma obrigação relativamente nova. Para gerar um MIT, vocês vão vir aqui no menu Movimentos, Obrigações Federais e a gente vem nessa opção Módulo de Inclusão de Tributos. Ao clicar nele, terá duas opções. Aqui eu quero fazer um adendo referente a essas informações. Essa primeira opção, gerar arquivo MIT e importação do ECAC, seria nas situações de clientes que não têm o Integra Contador. Então, você iria gerar o arquivo, ele iria gerar o arquivo no formato JSON, comumente chamado de JSON, e você teria que importar lá dentro do portal do ECAC, acessando lá a parte de DCTF Web, aí você vai ter a opção de módulo de inclusão de tributos, aí você clica lá e importa esse arquivo. Caso você tenha um Integra Contador, você irá transmitir do sistema diretamente para o portal do ECAC, sem precisar gerar o arquivo e importar manualmente. No meu caso, eu irei gerar o arquivo para ser importado no portal do ECAC. Aqui, a gente iremos preencher essas duas abas. A gente virá primeiramente aqui na aba responsável para ver se está preenchido os dados do responsável pelo envio. Caso não esteja preenchido, essa informação pode ser previamente definida acessando o menu Utilitários, Configuração responsável por a entrega. Então você vai lá, faz o preenchimento prévio para que essa informação já venha para cá. E aqui em opções eu irei informar a data que eu irei gerar o arquivo. Então vou colocar competência do mês 5 de 2025. Situação especial. Caso a empresa tenha alguma situação especial, você irá marcar aqui e vai informar o período que aconteceu essa situação especial. Por exemplo, entre as opções que tem aqui no sistema, você vai informar se ela passou por extinção, fusão, incorporação ou cisão. Caso não tenha passado por nenhuma dessas situações, você irá desmarcar e não é necessário fazer esse preenchimento. Se a empresa tiver, for um PJ, que levantou balanço, balancete de suspensão no mês, você irá marcar. Isso aqui é mais voltado para empresas do lucro real. PJ com débitos de SCP a serem declarados ou PJ inativo. Caso a empresa tenha alguma dessas particularidades, você vai marcando conforme a sua realidade. Se não, pode deixar em branco. E abaixo, onde tem critério de reconhecimento das variações monetárias, você irá selecionar qual seria o tipo de regime que a empresa faz parte.
No meu caso, será regime de competência. E nesse último campo, pasta destino, eu irei informar aonde eu irei salvar esse arquivo. Clico nos 3 pontinhos e defino o local que eu irei salvar. Dou um OK. No meu caso, apareceu aquela tela porque é uma empresa do lucro real, mas caso seja uma empresa do lucro presumido, ele não aparecerá aquela informação, onde você iria fazer o aproveitamento de crédito. Como vocês estão vendo aqui, a geração do arquivo foi finalizada, então ele foi gerado com sucesso. Vou só acessar aqui o arquivo para pontuar com vocês um detalhe. Se vocês observarem, ele foi gerado aqui um arquivo. No arquivo, ele vai vir essa informação, onde essa primeira informação aqui, essa numeração, é o CNPJ base da empresa. Ou seja, esse arquivo ele não pode ser editável. A descrição do jeito que ela veio tem que ser mantida. Por quê? Quando vocês forem importar lá no portal do ECAC, se caso ele veja que foi mexido na estrutura, vai dar erro. Então você não mexe, vai vir aqui o CNPJ da empresa, o nome da obrigação, MIT, o ano e o mês referente à obrigação e o nome do arquivo, comumente chamado de JSON. Caso você gere essa obrigação e ela sobreponha, ou ela não sobreponha, ela substitua e você faça uma cópia dela e ela mude o nome, por exemplo, eu fiz uma cópia e colei aqui, ela vai aparecer aqui com o nome cópia. Caso ela mude o nome original, já apareceu como cópia, ou a numeração 1, 2 ou 3, por exemplo, ela já não vai ser permitido importar lá no portal do ECAC, no modo de inclusão de tributos. Por quê? Vai dar erro porque foi mexido na estrutura. Voltando aqui no sistema, a gente vai abordar sobre a questão da obrigação da FDRINF. A FDRINF ela é uma obrigação que é entregue nas situações da empresa, por exemplo, ter retenções referente a serviços tomados ou prestados, no caso a série 4000, que seria referente ao PIS, COFINS, CSLL e RPJ, ou retenções de INSS, que seria a série 2000. Como é que a gente faz para fazer a entrega dentro do sistema? Primeiramente, a gente tem que fazer a adesão da empresa dentro do sistema. Caso ela esteja aderida no portal do ECAC, mas não esteja aderida dentro do Force, você vai fazer essa adesão. Então, eu irei mostrar para vocês como é feita essa adesão. Vou trocar aqui de empresa. E para fazer a adesão da empresa à FDRINF, eu vou acessar aqui o menu Movimentos. Vou descer até a opção de Obrigações Federais. E vou clicar nessa opção Painel FDRINF. Ele vai dar essa mensagem, informando que a empresa ainda não aderiu à RINF. Ele vai perguntar se eu desejo realizar a adesão agora. Vou dizer que sim, e ele vai abrir essa tela. Em um primeiro momento, a empresa ela vai ser aderida no ambiente de homologação, que seria um ambiente de teste, porque aí qualquer informação que você gerar dentro do sistema, ele não vai ser transmitido para o portal do ECAC. Então você vai selecionar um histórico conforme a data, o mês e o ano, conforme está lá no portal do ECAC. Caso você tenha aderido em um determinado mês, você cria um histórico para que você possa selecionar esse mesmo período que você quer que fique igual lá no portal do ECAC. Abaixo, ele vai ter esse campo de pessoa responsável da RINF, onde esse preenchimento tem que estar previamente preenchido lá no histórico da empresa. Caso não esteja preenchido, você vai ter que preencher manualmente aqui. Iremos clicar aqui em próximo e aqui iremos selecionar um certificado digital. Então, no caso aqui, eu vou incluir o certificado A1, onde tem o campo arquivo. Irei clicar nos 3 pontinhos. Irei incluir a senha e vou clicar em próximo. Ele vai chegar aqui nessa tela, onde tem a confirmação da adesão. Ele vai ter um pequeno texto, onde você vai ler, caso você tenha alguma dúvida, e você vai marcar que lê e concorda. E clica em concluir. Ele vai te pedir a senha do seu usuário e você vai dar um OK após preencher. No meu caso, ele não vai ser permitido fazer a adesão numa empresa, no ambiente de homologação. Como é uma empresa de teste, ele vai dar esse erro, mas no caso de vocês, ele vai ser apresentado a tela de adesão. Então aqui eu vou voltar para a empresa que já está aderida e vou apresentar para vocês a tela que irá aparecer.
Em um primeiro momento, a empresa ela vai estar aderida num ambiente de homologação, caso vocês estejam aderindo a primeira vez dentro do Fortes. E aqui, nessa aba Eventos do Contribuinte R1000, clicando nele, ele vai ficar, primeiramente, essa bolinha na cor amarela, que significa, conforme a legenda, em andamento. Vai aparecer, depois que ele for aderido, vai aparecer a adesão, vai aparecer a data de adesão e o usuário que está aderindo. Após você ter feito a adesão no ambiente de homologação, você terá que trocar para o ambiente de produção. A gente iremos clicar aqui nesse botão de configurações e caso a empresa ainda estivesse no ambiente de produção, aqui apareceria a opção para a gente clicar em ambiente de produção. E depois apareceria aquela tela que a gente verificou anteriormente, que a gente iria fazer aquele passo a passo, confirmando, no caso, o responsável pela entrega, informando novamente o certificado digital e confirmando, né, a adesão. Feito a adesão aqui dentro do Fortes, agora iremos abordar como é que é feito, né, a geração, né, a parametrização referente a FDRIF. Primeiramente, a gente vai vir aqui no menu Relatórios, listagem de entradas ou de saída, caso a empresa tenha retenções nas entradas ou nas saídas, por exemplo, retenção de INSS, que seria evento da série 2000, no meu caso seria só de entradas, então vem listagem de entradas, retenções de serviço, e aqui eu vou informar o período no qual eu irei fazer a geração do arquivo, né, do relatório. Abaixo eu marco os tributos, que está dentro da nota, que eu quero verificar quais notas têm essas retenções, e clico em visualizar. Irá aparecer aqui, no caso, uma listagem, caso tenha mais de uma nota com retenções, irá aparecer aqui o número da nota, o valor bruto e terá os tributos que tiveram retenção naquela nota. Então você irá verificar a listagem das notas que tem retenção, para que você vá em cada nota e verifique o número de serviço. Verifiquei que a nota que tem retenção é a nota 24705, onde tem retenção de COFINS, PIS, CSLL e INSS. Irei sair desse relatório, ou eu posso abrir uma segunda aba para ficar conferindo esse relatório, e acesso o menu de movimentos, entradas, NFSE, notas fiscais de serviço eletrônico. E irei informar aqui o período, conforme eu verifiquei lá no relatório, 1/5 a 31/5, e dou um OK. Conforme eu verifiquei no relatório, a nota que tem retenção é essa daqui, a 24.715. Então eu irei selecionar essa nota. Se vocês observarem aqui, já aparecem as retenções e irei editá-la. Na aba de tributos federais, ele vai constar de fato as retenções, não é necessário vocês conferirem aqui, porque no relatório ele vai puxar o que já está aqui. O que é importante vocês verificarem seria o serviço que está vinculado à nota. No meu caso, o serviço seria a análise técnica e a numeração do serviço é o número 30. Venho aqui no menu Cadastros e irei até Serviço ISS. Clico nele e procuro pelo serviço de número 30, conforme está na nota. Edito e irei preencher os seguintes campos. Se vocês observarem mais abaixo, teremos o campo do Código da Receita de Retenção a recolher. Essa informação será importante porque quando você for fazer o envio da FDRINF, você pode levar essas informações, por exemplo, do COFINS, PIS e CSLL de forma separada, aí você coloca os códigos individualmente, ou você pode levar de forma consolidada através da CSRF. Então você iria preencher esse código aqui. No meu caso aqui é o código fictício, mas no caso de você tem que verificar o código de fato que iria ser preenchido aqui. O mesmo vale referente ao IR, então você vai colocar o código devido nesse campo aqui. Descendo mais abaixo, onde tem FDRINF, iremos fazer os seguintes preenchimentos. Como na minha nota ela tem retenção de INSS, que é referente à série 2000, iremos aqui nesse campo, onde ele fala do R2010 e o 2020, onde um é referente serviços tomados, outros prestados, e irei selecionar o código da tabela da REINF, que está com forma manual, de acordo com
o serviço que eu estou constando dentro da nota. E abaixo eu irei informar o rendimento pago, né? Se é referente pessoa física ou pessoa jurídica. Se observarmos aqui na nota, vocês vão ver que tem um CNPJ, onde ele tem aqui 1000 contra, então é uma pessoa jurídica. Consequentemente, iremos preencher esse campo de pessoa jurídica, R4020. Selecionamos a opção de acordo com a atividade e iremos clicar em OK. Após ter feito essa parametrização dentro do serviço, iremos voltar lá no menu que já está aberto, mas eu vou mostrar para vocês aqui em movimentos entradas, NFCE, notas fiscais de serviço eletrônica, e iremos gerar o título referente a essas notas. Toda nota de entrada é necessário a gente gerar o título para que essas informações apareçam lá no relatório da FDRINF. Então, caso eu tenha mais de uma nota, não é interessante você sair marcando só as notas que têm retenção. Você pode gerar o título de todas, marcando nessa flag aqui todos, e no lado direito, onde tem títulos, você vai clicar nesse botão, e no meu caso eu vou informar que quero que ele traga a informação por data de emissão. Irei preencher a quantidade de parcelas, como vai ser dado baixo no mesmo mês, eu vou colocar como 1, e a periodicidade eu vou colocar como 1, sendo apenas um único mês. No campo fatura, seleciono a opção, no caso à vista, e o tipo de fatura eu seleciono uma das opções que eu tenho cadastrado lá em cadastros, tipos de fatura. No meu caso, eu vou selecionar aqui fatura. E clico em gerar. Após ter gerado esse título, eu irei fazer a baixa dele. Então, eu vou acessar aqui o menu Movimentos e vou descer até a opção de Controle de Vencimentos. Como se trata de uma nota de entrada, eu irei selecionar a opção de título a pagar. Aqui, onde tem tipos de documentos, eu preencho como todos. E onde tem emissão, eu posso colocar a data respectiva referente ao mês na qual eu quero realizar a baixa. E deixo marcado essas duas flags. Dou um OK. E aqui ele vai apresentar várias notas. No caso, para eu não ter que fazer a baixa de todas as notas, né, de uma por uma, eu posso vir aqui, marcar todos, clicar em baixar, eu vou dizer que sim, e irei colocar aqui em data específica. Como eu quero que ele seja entregue no mês, no caso 6, referente à competência do mês 5, eu irei colocar dentro da mesma competência, para ser considerado para entregar no mês consecutivo. Então, vou colocar aqui 31/5/2025 e irei dar um OK. Pronto, realizei aqui a baixa, conforme vocês estão vendo aqui, ele ficou na cor preta aqui quitado. Eu irei agora verificar o relatório da FDRINF. Então, vou vir aqui no menu Relatórios, FDRINF, e eu vou verificar esses dois relatórios. Como minha nota tem retenção de INSS, que é da série 2000, eu irei clicar em retenção de INSS. Como se trata de uma nota de serviço tomado, eu irei selecionar a primeira opção, serviço tomado R20, R2010. Seleciono aqui o período e clico em visualizar. E aqui vocês vão ter a visão referente ao número do documento fiscal, na qual ele trouxe a informação, virá a base de cálculo e aqui ele constará a informação de retenção do INSS. É sempre interessante vocês conferirem se esse valor que está aqui, por exemplo, 8861, referente à retenção do INSS, também está igual ao relatório de listagem de entradas, retenção de serviço. Por quê? Porque se vocês observarem, aqui ele trouxe o valor. Esse relatório, ele vai trazer o valor das notas, independente de você estar gerando a FDRINF ou não. Naquele outro relatório, ele vai depender de parametrizações, ou seja, você terá que ter ido lá no cadastro do serviço que está vinculado à nota, ter informado o código e ter realizado a baixa daquela nota, né, gerado o título dado baixa, para que ele apresente naquele relatório da FDRINF. Após ter verificado
o relatório voltado para a retenção de INSS. Eu irei verificar agora o relatório referente à retenção da série 4000, que seria o PIS, COFINS, IR e CSLL. Clico nessa opção e irei selecionar a opção de acordo com a realidade. No caso, o meu participante ele é uma pessoa jurídica, então eu irei selecionar essa opção aqui. Clico nela, irei informar aqui o período e vou clicar em visualizar. Se vocês também observarem, vai vir aqui o valor da nota, o número da nota, o valor da nota e vai vir aqui no caso as retenções. No meu caso, ele veio as retenções consolidadas na CSRF, no caso deu 37,47. Então irei verificar no relatório de listagem de entradas, retenções, para ver se o valor está batendo. Então eu vejo lá no relatório de listagem de entradas, retenções de serviço, e como no meu caso lá ele está consolidado pela CSRF, eu irei desmarcar o COFINS, o PIS e CSLL e irei marcar CSRF e clico em visualizar. Ele bateu o valor, 37,47. Então é sempre importante vocês observarem se o valor está batendo, pois caso não esteja batendo, alguma parametrização que foi apresentada aqui não foi realizada. Outra situação que pode acontecer seria distribuição de lucro. Caso o cliente ele tenha alguma situação de distribuição de lucro que precisa ser entregue, no caso da FDRINF, teremos que fazer esse cadastro manualmente. Então iremos aqui no menu Movimentos, Tributos Federais, e iremos nessa opção Outras Despesas. Selecionamos aqui o período e iremos fazer o cadastro referente a essa situação. Então, como é que eu faço esse cadastro? Eu irei aqui em Novo, onde tem participante, eu irei selecionar quem seria a pessoa que iria receber o valor de distribuição de lucro. Se caso não esteja cadastrado, você vem em Novo e faz o preenchimento dessas informações aqui. CPF, o nome, né? E preenche aqui indicativo de ICMS. No meu caso, ele já está cadastrado, então eu irei selecionar aqui o nome da pessoa. Esse número aqui, eu irei colocar aqui a data, por exemplo, referente o mês 1, o dia 1/5 de 2025. Esse número seria a sequência na qual você está cadastrando, então se for a primeira vez que você esteja cadastrando, você pode colocar como 1. E aqui você vai colocar o valor referente à distribuição de lucro. Após preencher o campo de valor da operação, iremos aqui na aba de Outros e nesse campo de descrição iremos colocar do que se trata esse cadastro. Então vou colocar aqui como distribuição de lucro. E abaixo, onde tem esse campo da FDRINF, iremos preencher o campo referente rendimentos pagos e creditados à pessoa física, no caso o R4010. Por se tratar de uma pessoa física, iremos selecionar essa opção. Então iremos clicar aqui e selecionaremos essa opção, 1201, por exemplo, lucro e dividendos. E clicamos em OK. Antes de clicar em OK, ele apresentou uma observação, complemento FDRINF. Aqui iremos colocar a data, né, o mês e o ano, na qual, né, vai ser informado lá na FDRINF. Então vou colocar aqui como sendo o mês 5 de 2025 e dou um OK para salvar. Então essa informação depois vocês vão verificar lá no relatório, né, da FDRINF referente à série 4000 e ele terá que estar constando lá. Após ter verificado todas as informações nos relatórios da RINF, iremos fazer a transmissão. Para transmitir, iremos no menu Movimentos, Obrigações Federais, painel FDRINF. E aqui iremos informar o período que iremos fazer essa transmissão. No meu caso, vai ser o mês 5 de 2025. Irei dar um OK e ele aparecerá aqui nessa aba de apuração de eventos periódicos, ele aparecerá na aba de retenções de INSS série 2000 e retenções de PIS, COFINS, IR e CSLL série 4000.
né, os eventos que vão ser transmitidos. Então, se você observar aqui, em um primeiro momento, ele irá aparecer na cor em amarelo, que significa em andamento, e posteriormente, quando você receber a devolutiva da Receita Federal, ele vai ficar na cor verde. Caso ele demore um pouco, você pode clicar aqui em atualizar para que ele atualize e fique na cor verde. Janetson, como é que eu faço para selecionar os eventos? No meu caso, como eu já gerei esse evento, ela já foi transmitida, ela não apareceu. Mas no caso de vocês, ele aparecerá essa tela aqui, onde você irá marcar, após ter informado o mês e o ano, você irá marcar os eventos que você irá transmitir, por exemplo, da série 2000 e da série 4000. Caso você tenha mais de um evento referente àquela série, para que você não tenha que selecionar todos eles, você marca aqui e ele vai identificar qual dessas situações você tem cadastrado dentro do sistema. Da mesma forma, referente à série 4000. Irei clicar em OK. E aqui ele já pontuou que a série 2000, né, e 20, 50 e 55 não existe. Então vou clicar em sim. E nessa aba aqui de retenções INSS, ele vai ficar na cor amarela, referente ao serviço tomado, a série 2010, e ele vai ficar depois na cor verde, quando ele for, né, recebida a devolutiva da Receita Federal. Se vocês observarem aqui, no evento da série 4000, tanto nele como da 2000, vai constar aqui o valor unificado, referente a todas as notas que vocês têm, referente a retenções, e ele vai aparecer aqui a base de cálculo referente àquele tributo, ou seja, caso tenha retenção de IR, ele vai aparecer a base de cálculo total e o valor do imposto total que será entregue, né, transmitido para a FDRINF. Da mesma forma, referente a CSRF, ele vai ter o valor total da nota que estão envolvidas nessa operação e o valor que a gente conferiu lá naquele relatório, onde deu 37,47. E abaixo, se vocês observarem, caso tenha mais de uma nota, ele vai vir essa informação de forma segregada. Ele vai ter aqui separação por CNPJ ou CPF. Ele vai ter aqui o valor individualmente referente à base de cálculo de cada imposto. E aqui em cima ele vai ter o totalizador. Após ele ter recebido a devolutiva da Receita Federal e ter ficado na cor verde, iremos clicar aqui no botão de fechar período. E nessa aba de eventos de fechamento e reabertura, ele constará aqui, tanto na série 2000 como na série 4000, um fechamento do período. Se for da série 2000, terá aqui como o 2099 e da série 4000, o 4099. Ou seja, então significa que ele foi encerrado e foi transmitido na FDRINF. Se vocês observarem, ele vai ter um número aqui de recibo. Esse número de recibo, vocês depois acessando o portal do ECAC, ele vai constar lá, sinalizando que ele foi enviado com sucesso. E vai constar o nome do usuário que fez esse envio. Caso vocês precisem fazer a reabertura, vocês enviarem, precisem retificar alguma informação, vocês vão vir aqui reabrir período, terão que importar alguma nota, caso vocês não tenham importado e precisem importar essa nota para fazer parte da composição da FDRINF e depois vocês fazem a transmissão novamente. Agora eu vou falar para vocês sobre a entrega da obrigação da ECF, ainda voltada para empresas do lucro presumido e lucro real. Para fazer geração dessa obrigação, iremos acessar aqui o menu Movimentos, Obrigações Federais, Gerar arquivo para o SPED ECF. Lembrando, a geração do arquivo do SPED ECF pode ser gerada também lá no contábil, né, como no fiscal. Nessa primeira tela, a gente vai preencher os dados iniciais, então eu vou colocar aqui, por exemplo, a data de 1/5/2025 e ele já vai trazer a data final do mês. Onde tem o campo de escrituração, ela vai ter duas opções, onde você vai poder informar aqui, né, se é original ou não. Vou fazer aqui uma troca pela questão da licença de uso, que ele não vai permitir. Aqui eu vou ter a opção de selecionar entre original ou retificadora. Caso eu tenha feito a entrega da ECF e por algum motivo eu precisei retificar, eu seleciono a opção retificadora e aqui eu irei preencher o número do recibo. No meu caso vai ser
original. Tipo de escrituração. Se caso essa empresa ela seja obrigada a entregar o SPED ECD, aqui você irá selecionar a opção, no caso, SPED contábil, se não, você irá selecionar a opção livro caixa. Onde tem início do período, você vai informar se é regular, você está mandando sempre, ou se é uma abertura, cisão ou alguma dessas outras opções aqui. No meu caso vai ser uma entrega regular. E se tiver alguma situação especial, você irá selecionar entre essas opções aqui. No meu caso, é uma situação normal. Caso seja uma situação especial, você irá selecionar e terá que preencher a data referente a essa situação especial. Porque no caso de situações especiais, a data de entrega é diferente referente a uma empresa da situação normal. E aqui eu terei que selecionar o percentual referente à alíquota da CSLL. No meu caso aqui, eu vou selecionar essa opção de 9% e vou clicar em avançar. Nessa próxima tela, onde tem dados do responsável, eu vou colocar aqui o responsável pela empresa, no caso, o sócio. Seleciono aqui, no caso, a opção que, no caso, se adeque à realidade, no caso do sócio, se for diretor. E informarei o CPF dele. E aqui irei preencher com um telefone para contato. E do lado, irei incluir um e-mail. Clico em avançar. Nessa tela, onde tem dados complementares, isso aqui vai ser muito particular de cada empresa. Caso a empresa de vocês tenha alguma dessas situações, administrador de fundos e clubes de investimento, PJ no artigo 48 e 49, vocês dão uma lida. Se ela se encaixar em alguma dessas situações, vocês irão marcar alguma dessas flags aqui. Se não tiver nenhuma dessas situações, basta apenas clicar em avançar. E nessa última tela será onde a gente irá gerar o arquivo, onde teremos algumas flags. Nessa primeira, gerar arquivo de mapeamento contábil referencial plano de contas. No caso, lá no SPED contábil, para gerar esse arquivo, você teria que ter feito a vinculação do plano de contas referencial lá no módulo contábil. Se caso você tenha feito essa vinculação, você vai marcar aqui. E aqui ele vai ter essa opção, gerar somente as contas contábeis que possuem plano de contas referencial vinculado. Então ele vai olhar para as contas que você vinculou lá no plano de contas referencial. Aí você marcaria aqui. E se você quiser levar a informação do centro de resultados nos saldos das contas patrimoniais, e caso você queira gerar o arquivo com os códigos reduzidos, você também marcaria essa opção, caso seja a sua realidade. E aqui abaixo, onde tem um campo Arquivo Destino, iremos selecionar o local que iremos salvar esse arquivo. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos, irei dar um nome para o arquivo e clico em Salvar. Clico em Gerar. Pronto. Caso de vocês tenha apresentado alguma mensagem, você irá clicar em Sim para verificar se tem alguma pendência que o sistema tenha pontuado. Aí você resolve essas pendências para depois gerar o arquivo novamente. Ele terá que ser gerado sem nenhuma pendência, para quando você importar esse arquivo lá dentro do PVA, ele não apresente nenhum erro. Aqui no meu caso, o arquivo foi gerado com sucesso, então caso não tiver ocorrido nenhuma pendência, ele vai ser possível importar e não vai apresentar nenhum erro, pautado nas situações que você resolveu dentro do sistema. Pode ser que o validador apresente outros erros, mas o que você resolveu no sistema não será mais apresentado. Pronto. Após gerado o arquivo, você vai pegar esse arquivo e vai colocar na sua área de trabalho, se for do ambiente nuvem. Se já for um ambiente desktop, você vai deixar ele separado para ser importado lá no PVA da SF. Agora irei falar sobre as obrigações voltadas para a empresa do Simples Nacional. Para gerar aqui na empresa do Simples Nacional, eu irei gerar o PGDAS. Como é que a gente faz para gerar o PGDAS? A gente vai ter que vir aqui no menu Movimentos, Obrigações Federais, Simples Nacional. Eu irei informar aqui o ano e dou um OK. E aqui, onde tem nova apuração, eu irei fazer esse preenchimento. No meu caso, vocês estão vendo que a empresa apresentou essa mensagem. Essa empresa não é optante do Simples Nacional, ou seja, só será possível você gerar esse arquivo caso a empresa seja do Simples. Então, eu irei fazer aqui a criação de um histórico.
Vou vir aqui em cadastros e irei criar um histórico referente ao regime do Simples Nacional. Pronto. Como eu já criei aqui o histórico, irei voltar lá no menu Movimentos, Obrigações Federais, Simples Nacional. Vou informar aqui o ano de apuração, dou um OK e irei clicar nesse botão de nova apuração. Se vocês observarem, essa empresa está pedindo para você preencher o CPF do responsável e o código de acesso. Caso vocês não tenham feito, a contratação do Integra Contador lá no site da CEPA, você será, no caso, obrigado a preencher o CPF do responsável e o código de acesso. Caso você contrate, não será mais solicitada essa informação. Irei aqui informar o CPF do sócio, do responsável, e aqui irei colocar o código de acesso. Caso eu queira que essa informação não seja solicitada, na próxima vez que eu for gerar o SPED, no caso o PGDAS, eu irei marcar aqui, lembrar CPF e código de acesso, então ele irá salvar essa informação e toda vez que você for gerar, ele não irá mais solicitar esse preenchimento. Antes de gerar essa obrigação, caso vocês queiram verificar antes os relatórios, você pode vir aqui clicar em relatórios, conferir o espelho PGDAS e o demonstrativo de cálculo, para você saber qual for o valor que será gerado referente ao seu PGDAS. E abaixo, onde tem essa flag transmitir e gerar o DAS automaticamente, iremos marcar ele e irei clicar em OK. Ele vai dar a mensagem: apuração está em sem receita, deseja continuar. No meu caso, como é uma empresa, no caso do lucro presumido e de teste, ela não vai ter nenhuma informação, mas no caso se tiver, eu irei clicar aqui em sim. E aqui ele vai dar essa mensagem que está se comunicando com o site do Simples Nacional. Dou um OK. E ele vai aparecer aqui a legenda, onde ele tem que aparecer na cor final como verde, concluído, informando que o DAS foi gerado. Após ele ter sido gerado, você vai ter aqui ter acesso à visualização do recibo, a geração do DAS e o extrato. Irei falar também da DEFIS. Quando vocês forem fazer a entrega da DEFIS, você vai vir aqui nessa aba DEFIS, clica em declarar DEFIS e você irá fazer o preenchimento desses dados aqui. CNPJ ou CPF, no caso o CNPJ ele já puxa da empresa, o CPF do responsável e o código de acesso. Você marca a flag lembrar CPF e código de acesso e vai colocar aqui o ano referente à entrega. Caso seja uma declaração retificadora, você vai marcar essa opção aqui, no meu caso original, e se ela tiver alguma situação especial, você marca e informa o tipo de situação especial e a data que aconteceu esse evento. Irei clicar em avançar e irei fazer a conferência referente ao relatório da DEFIS, que eu tenho que ter verificado anteriormente lá em Relatórios Simples Nacional DEFIS. Confiro se as informações estão batendo com o relatório que eu já gerei anteriormente e vou clicando em avançar. Aqui ele vai perguntar se eu confirmo as informações para a declaração da DEFIS, eu vou dizer que sim. E aqui, do mesmo jeito do PGDAS, ele vai ficar na cor amarela e você aguarda até ele ficar na legenda na cor verde, que significa concluído. Pronto, pessoal, essas foi o nosso Forte na Prática, referente aos assuntos das obrigações federais. Até a próxima e espero que vocês façam um bom proveito referente às informações.